Geralda, você como nossa nutricionista da mesa, você acha que nós, médicos, às vezes deixamos passar a intolerância à frutose, muitas vezes no nosso consultório, você tem visto isso na prática? A Geralda, amigos, estou apresentando para vocês, é uma coordenadora aqui do nosso curso da faculdade, da FAT de Feira Santana, é uma formadora de opinião na Bahia, uma das nutricionistas mais experientes que nós temos hoje no nosso estado, e é uma amiga pessoal de muitos e muitos tempos, eu sou um admirador tanto dela quanto da doutora Maria do Carmo. Por favor, Geralda, como é que você vê isso, a intolerância à frutose, no consultório da nutricionista? Fábio, meu grande amigo, estão me ouvindo direito? Tá ok o som? Sim. Ok. Primeiro, obrigada pelo convite, boa noite a todos. Parabenizar inicialmente a doutora Maria do Carmo pela palestra, foi maravilhosa, né? Extremamente didática, explicativa. Bravin, Vitório, todos boa noite. É uma honra estar aqui com tantas estrelas, né? Fico assim super feliz de participar desse momento com vocês, e principalmente porque eu sou mineira também, viu, doutora Maria do Carmo, e Bravin também, né, que é de Minas. O pão de queijo é muito complicado a gente abrir mão do doce de leite mineiro. A minha formação é de Viçosa, provavelmente também vocês conhecem aí o doce de leite Viçosa, né, que tem uma premiação aí, inclusive internacional, mas enfim. Enquanto nutricionista, eu costumo dizer que eu sou baianeira, né? Já estou em Feira de Santana já há muito tempo e Fábio, conheço Fábio aí de longa data, trabalho muito na indicação de pacientes para ele, recebo muitos pacientes dele. Eu acho que a gente tem uma dificuldade sim, viu, Fábio? Porque o que é perceptível hoje dentro da clínica? O que eu observo? A rotina, os hábitos alimentares, eles estão realmente muito comprometidos, né? O aumento da incidência de alimentos industrializados, de aditivos químicos, eu falo assim, a qualidade de vida em termos de sono, funcionamento intestinal, nível de ansiedade, nível de estresse, alteração de hormônios, tudo isso que o nutricionista também avalia na prática clínica. Quando o paciente chega com as intolerâncias, com a sensibilidade, né, relatando distensão abdominal, ouvindo a palestra de doutora Carmen aí, de Maurício, doutor Maurício também, o que a gente observa é muito sinal clínico da distensão abdominal, da constipação intestinal, ou às vezes o quadro, né, quando é mais intensa a hipersensibilidade ou a sensibilidade ou até a intolerância, os quadros de diarreia, mas eu percebo que o paciente chega com relatos muito, principalmente de carboidratos complexos, né? A nível de feijão, a nível de das crucíferas, né? Repolho, couve-flor, brócolis. Então, muitas vezes a gente não trata como intolerância exatamente porque não fechou o diagnóstico, não tem o exame definido que o paciente já está chegando com essa intolerância a carboidrato complexo. Então, eu particularmente observo muitos sinais clínicos, parto muito da observação clínica do meu paciente, fazendo um bom recordatório, uma boa anamnese alimentar, a gente consegue identificar, e muitas vezes o próprio paciente já relata: doutor, eu não como feijão, porque se eu comer feijão a distensão é muito grande, tenho muito desconforto com a relação à formação de gases, e a gente vai muito na clínica, na observação da anamnese, dos hábitos alimentares, para poder restringir esse tipo de alimento na orientação do paciente. Mas a gente não chega, o paciente normalmente ele não chega. Mesmo vindo do médico, né, com a orientação do médico, já com uma alergia ou intolerância comprovada, como é muito comum e tem uma prevalência muito alta a intolerância à lactose, dificilmente eu vejo um paciente que chega até o consultório com uma intolerância a carboidratos complexos, já feito o diagnóstico pelo exame clínico. Então, a gente trabalha, eu particularmente trabalho muito a sintomatologia do paciente e o que eu consigo observar dentro da prática clínica. O que de verdade está trazendo desconforto para o paciente?
O que é importante a gente tirar da dieta, ou a gente investigar, ou até encaminhar para que o profissional faça uma avaliação mais precisa e direcionada. Eu acho que o caminho é bem por aí. Diário alimentar e relação médico, nutricionista e paciente. Eu acho que tem... eu não consigo viver mais sem vocês, nutricionistas, né? Geralda, compartilhe conosco um caso clínico vivenciado com a nutrição. Aquele primeiro caso clínico seu. Você quer que eu compartilhe daqui ou você compartilha daí? Pode compartilhar daí, é mais fácil. Pronto, já mando aqui agora. Na realidade, esse é um caso clínico, né? Meu, particularmente, uma paciente de 56 anos, sexo feminino, sobrepeso, menopausada, sedentária, particularmente sem história pregressa de alergias ou intolerâncias alimentares. Ela testou positivo para o Covid-19 e quando ela testou positivo, ela apresentou, dentre outros sintomas, né, da própria Covid, a distensão abdominal, flatulências, dores abdominais. Evoluiu de forma positiva com o tratamento específico para a Covid e depois de 2 meses, após 2 meses do ocorrido, procura um profissional de nutrição relatando muito desconforto, distensão abdominal, diarreia, flatulência, náuseas, após principalmente a primeira refeição da manhã, que era composta por pães ou biscoitos, manteiga, queijo ou requeijão cremoso, café com leite ou suco de frutas. Só chamando a atenção que esse é um cardápio bastante comum do brasileiro, né? E aqui a gente pode perceber que está presente aí todos os nutrientes, os compostos que podem desencadear as alergias, as intolerâncias e a sensibilidade também alimentar. Esses sintomas, eles podem estar relacionados a síndrome do intestino irritável, intolerância à lactose ou sensibilidade ao glúten não celíaca. A melhor resposta, né? Aí a gente coloca aí as opções e imagino que você vai colocar para votação antes de fazer o comentário de qual seria a minha resposta ou a opinião com relação a esse caso. Já está em votação, Geralda, é um tema extremamente recente e a nossa convivência. Hoje, a manifestação digestiva da Covid. Enquanto estão votando, a sua experiência, como é que está chegando no seu consultório esses pacientes que passam a ter um quadro de Covid, depois passam a ter manifestações digestivas, ou exacerbam manifestações que tinham anteriormente? Na realidade, o que foi muito perceptível por mim durante esse tempo é que os pacientes que tiveram Covid, tive a oportunidade de atender, e os pacientes antigos, que já eram meus pacientes, que tiveram Covid e retornaram para o atendimento, eu posso dizer com uma grande chance de acerto que a prevalência de alterações gástricas e digestivas foi muito alta. Inclusive, eu procurei alguns trabalhos na internet para ver se já existia algum trabalho relatado, não consegui encontrar, mas, assim, clinicamente é uma percepção muito alta. Eu não sei se isso diz respeito às medicações e ao tratamento da própria Covid, ou se tem alguma relação com a ocorrência do vírus, né? O comportamento do vírus no nosso organismo, que ainda não foi definido aí pela literatura e pela ciência. Mas há uma prevalência muito alta, tanto da exacerbação daqueles pacientes que eu tive a oportunidade de atender, que já tinham esses sintomas instalados, como os novos que chegaram e que não tinham. Essa paciente, por exemplo, é uma paciente que ela não tinha sintomas anteriores, e mesmo depois da Covid, ela foi o desconforto causado. Então, dentre essa observação, tem a sugestão para o público de identificar o que nesse primeiro momento poderia estar associado. Geralda, nossos amigos de todo o Brasil, agradecer a presença de todos que estão aqui conosco no dia tão especial. A letra D teve 46%, a letra E, que nenhuma das alternativas,
teve 15, tá? E a letra A, a primeira alternativa, que é A e B, teve 19. Mas, assim, A, B e C, quase 50% realmente votaram nessa possibilidade. Na realidade, aí existe eu costumo dizer, existe uma duplicidade aí de resposta. Eu avalio como corretas alternativas, ou melhor, como mais predisposição de acontecer as alternativas B e C, e a síndrome do intestino irritável eu também consideraria presente, mas não no primeiro momento. Eu acho que a sensibilidade ao glúten e a intolerância à lactose poderiam estar mais presentes no primeiro momento, pelo espaço de tempo curto, e principalmente porque é uma paciente que não tinha nenhum quadro associado anterior à Covid. Então, eu não sei se nesse pequeno espaço de 2 meses, se a síndrome ficaria de verdade instalada, mas eu não descarto essa possibilidade. Mas, num primeiro momento, eu penso na intolerância à lactose e numa hipersensibilidade ao glúten, uma hipersensibilidade não celíaca ao glúten. Então, a minha resposta seria que a B e C são as mais adequadas, não descartando que todos os sintomas, que todas as alterações podem ocorrer. Queria ouvir você, né? Maria do Carmo? Deixa eu só comentar, a Maria do Carmo vai completar, com certeza. Na realidade, Geralda, existe a síndrome irritável pós-infecciosa. Esse indivíduo teve uma infecção e a gente sabe que o vírus do Covid, ele invade o intestino também, ele agride o intestino. Então, existe a possibilidade desse indivíduo ter desenvolvido uma síndrome do intestino irritável pós-infecciosa, ela é bastante forte. Eu queria que a Maria do Carmo, a gente aproveitar a professora Maria do Carmo para ela dissertar um pouco sobre esse assunto, que é extremamente importante, muita gente esquece, que é uma coisa que pode acontecer com certa frequência. Du? Eu acho, Geraldo, o caso é interessante, mas existem, assim, alguns dados aí que a gente precisa pensar. É uma paciente que antes não tem nada, né? Ela teve o Covid e desenvolveu esse quadro. Existe hoje muitos estudos mostrando a desbiose durante a infecção por Covid. Então, ela pode ter feito um supercrescimento bacteriano no intestino delgado, que eu acho que é a primeira coisa que eu pensaria. Eu não pensaria na síndrome intestino irritável ainda, o Décio tem toda a razão no que ele coloca, são as síndromes pós-infecciosas, que cursam muito com diarreia, ela não tinha, mas precisa de ter 6 meses de sintoma para falar em síndrome intestino irritável, e precisa ter dor abdominal. Sem dor abdominal, só com distensão, e sem menos de 6 meses, não podemos falar em distúrbio funcional. Para todo distúrbio funcional, no mínimo 6 meses de sintoma. Você tem que acompanhar esse paciente. Sem dor não é intestino irritável, pode ser síndrome da distensão abdominal funcional. Tudo bem. Se eu falar isso, eu entro no diagnóstico diferencial. Mas o intestino irritável, ela não entra aqui, ela não tem dor, ela não tem 6 meses de sintoma. Eu pensaria mais em supercrescimento pela desbiose que ela teve com a Covid. O Décio já deu várias aulas aí das manifestações digestivas do Covid. A diarreia ocorre em até 30%, né, Décio? E vômito, então você pode ter uma desbiose, ter um supercrescimento. Eu pesquisaria o supercrescimento dela, apesar dela falar que piora com os alimentos. Então, eu, sinceramente, acho que ela precisaria, talvez, uma avaliação clínica antes de pensar, basicamente, em intolerâncias alimentares para essa paciente. Qual o racional, pessoal, da gente utilizar probiótico no pós-Covid, antes de um diagnóstico de supercrescimento bacteriano? A Maria do Carmo já colocou, você está provado que você tem desbiose. Então, Mas o fato de você ter... não temos realmente ainda trabalhos sólidos a respeito disso aí, porque esse fenômeno é novo no nosso meio, tem um ano, então, um ano e pouco, então o tempo de observação ele ainda ele é muito curto. Existem trabalhos, muitos relatos de casos, avaliações, estudos de grupos de pacientes, etc. Mas racional, sim, não ainda existe. não.
Não, o racional existe, o racional efetivamente existe, porque você tem desbiose. Se você tem desbiose, um dos tratamentos da desbiose é probiótico. Então, existe uma relação positiva nesse questionamento de você, posso usar probiótico? Será que vai ajudar? O problema, Fábio, é que tipo de desbiose que ocorreu, que tipo de micro-organismo você precisa repor. É isso que os nossos conhecimentos chegarão nos próximos anos, para todas as, né? É igual que a gente falava, só tinha penicilina no início da década do século passado, né? Já é século passado que nós nascemos, né? 1920. Dava isso para todo mundo, viu? Que não é bem assim, você tem antibióticos específicos para cada condição. E isso vai surgir, na minha opinião, com os probióticos. É lógico que os lactobacilos, bifidobactérias, são os mais estudados, a gente tem muitos estudos mostrando o racional para eles, mas numa infecção própria por Covid, o que a gente tem de desbiose é desconhecido. Embora a literatura hoje está farta inclusive de pessoas testando probióticos em alguns pacientes, dieta personalizada, funcional, tudo isso a gente acha na literatura nos pacientes internados com Covid. Pós-Covid, seria mais um quadro, talvez, de desbiose que ocorreu. Acho difícil você reverter uma desbiose, talvez, assim, com esses sintomas dessa paciente, só com probiótico. Talvez, se ela tiver um supercrescimento, você vai ter que tratá-la. A Adélia lembra também que tem uns trabalhos mostrando que nesses pacientes você também tem a desbiose fúngica, né? Nesses pacientes internados. Então, a gente não sabe, né, professora, ainda é uma incógnita, né? O que vai vir aí para nós de todos esses quadros aí. Covid grave, né, Carla? Não foi internada, não foi entubada. Então, a gente não pensaria, eu não pensaria no fungo nesse caso, mas a Adélia tem toda a razão, no paciente já tratado com antibiótico, já ficou no CTI, começa com a diarreia, tem que pensar em supercrescimento fúngico. O teste respiratório, o teste H2 expirado é para bactéria, né? Então, às vezes, o tratamento tem que ser empírico. Em resumo, a gente sabe que tem, mas efetivamente qual é a melhor opção para esse tratamento, a gente não tem esse dado ainda objetivamente. Então, seria muito empírico qualquer tratamento. Você ia usar cepas empiricamente. Lactobacilo, bifidobactéria. O Vitório quer comentar alguma coisa, né, Vitório? Eu entendo assim, né, que a lactase, né, a intolerância à lactose depois de uma infecção, ela seria mais imediata por duas características. Uma, que a lactase é a mais apical, né, ela é a mais exposta, e ela está no enterócito maduro. Ao contrário das outras disacaridases, que ele vem da base já com a exposição, a lactase só se expõe no apical. Então, qualquer infecção, às vezes por menos que fosse intensa, ela pode dar uma intolerância à lactose secundária, mas é mais difícil que das outras. A não ser que a paciente continuou desbiótica, aí ela começou a se ver mais tranquila para tentar se alimentar, e depois de 2 meses ela começou a tomar leite e fazer uso dos lácteos. Mas eu penso tanto que depois de uma jeca, né, quando a gente fala jeca, que o paciente ele volta a tomar leite, tem diarreia, ele acha que está voltando a infecção. Não, a coisa para lactase é um pouco mais rápida, mais imediata pós-infecção. Hoje, eu conversando com a Adélia, eu falei para ela que era para ela estar aqui na arena conosco, passando um pouco da experiência. Ela falou que estaria na próxima. Adélia, um beijo para você, tá? Geralda, então, como é que você orientaria hoje um paciente pós-Covid do ponto de vista nutricional? Como é que você orienta esses pacientes que têm realmente essa distensão abdominal, alguns pacientes que têm essa alteração? O que você poderia nos acrescentar? A correção alimentar, ela é o primeiro fator e é óbvio nesse contexto, né? Você tem que corrigir a alimentação para melhorar toda a sintomatologia. Eu concordo aí com a doutora Maria do Carmo e com o Vitório, acho que o Bravin também falou alguma coisa nesse sentido. Eu percebo uma certa dificuldade com relação à qualidade de probióticos a serem usados, né?
visto que a gente tem aqui a oportunidade de trabalhar de forma muito mais facilitada com probióticos manipulados. Então, eu particularmente entraria com uma alimentação já numa redução bastante significativa de todos esses alimentos que são potencialmente inflamatórios e que são formadores de gases, para aliviar o conforto ou desconforto, né? Para melhorar o desconforto dessa paciente. Entraria com as fibras alimentares para a gente poder melhorar também o trânsito intestinal, entrar com, na realidade, reduzir um pouco os carboidratos complexos, porque visto que a permeabilidade intestinal ela está alterada, ainda que não exista uma sensibilidade maior a esses carboidratos complexos, mas eles precisam ser ingeridos em função da necessidade do paciente, e trabalhar principalmente a imunidade desse paciente, que a gente sabe que tem toda uma relação com o eixo cérebro-intestino. Então, esse paciente está com a permeabilidade intestinal alterada pela medicação, ele está emocionalmente comprometido, ele tem outras alterações clínicas, né, que são compatíveis com a COVID, que a gente percebe uma fadiga, um quadro de fadiga e um quadro de cansaço também muito extremos no pós-COVID, dores no corpo, qualidade de sono alterada. Então, eu entendo que a gente tem que trabalhar com as vitaminas, os minerais de uma forma geral, né, os nutrientes funcionais, uma alimentação funcional, para melhorar o quadro geral desse paciente, não esquecendo que o intestino é a porta de entrada. Então, se a gente não consegue melhorar essa permeabilidade intestinal e essa resposta intestinal do paciente, todo o restante vai ficar comprometido. Então, sempre a linha de raciocínio é melhorar a sintomatologia através da alimentação, considerando o quadro que o paciente apresenta. Então, hoje é muito comum, é muito prevalente um paciente com disbiose intestinal. Então, a disbiose ela tem que ser tratada num primeiro momento e, posteriormente, aliada a essa alimentação e o uso de alguns suplementos vitamínicos e minerais específicos, com o intuito de melhorar tanto a imunidade desse paciente, como os sintomas, como os efeitos adversos dessa COVID, né? Como cansaço, fadiga, enfim. Eu acho que o raciocínio ele tem que ser dessa forma.